Estamos ao vivo aqui também. E aí, galera, bom dia, bom dia. Vamos começar então nossa live? Estou aqui com o Manual da Vida, que é a nossa Bíblia, e eu estou lendo aqui em Efésios, tá? Efésios capítulo 4, eu vou ler hoje, beleza? Vamos lá. Bom dia, para quem tá colocando aqui nos comentários. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui então. Deixa eu só conectar aqui. O cabo da bateria. Deixa eu só conectar aqui meu carregador para não ficarmos sem bateria. Gente, quem sabe faz ao vivo, tá? Ao vivo é que acontece uns perrengues, ao vivo é que acontece assim mesmo. Tá tudo certo. O importante é fazer, gente. O importante é estar aqui. Beleza, vamos lá. A igreja é o corpo de Cristo. Acho que hoje vai ser bem bacana aqui essa leitura. Por isso eu estou preso, porque vivo, porque sirvo ao Senhor Jesus Cristo. Vou repetir aqui. Por isso eu que estou preso, porque sirvo ao Jesus Cristo. Peço a vocês que vivam em uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que é o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a quem Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer com isso? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu. Assim, é além dos céus para encher todo o universo com sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas e ainda outros para pastores e mestres de igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para servir cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a um ser
um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a autoespiritualidade de Cristo. Então, não sermos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outras para os caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito do amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Ops, caiu aqui, tudo certo. Como é forte essa passagem aqui. Estou lendo Efésios capítulo 4, tá? Onde fala principalmente sobre a questão do nosso corpo, né? E aonde que é principalmente que nós devemos mudar aqui na Terra e buscar entendimento, principalmente na nossa mentalidade. Aqui fala, né, que nós precisamos ativar o nosso espírito para que se tornamos bons adultos e que vivamos pelo amor e que não sejamos como crianças que são levadas por ondas ou muitas vezes arrastadas por ventos de ensinamentos de pessoas falsas. E quando a gente está nessa busca espiritual, eu mesma já passei por isso e entendo sobre essa questão de acreditar em tudo que aquilo que contam para nós. E é importante vocês realmente se encontrar e ter essas experiências onde vocês mesmos façam essa busca. Então, cada vez mais que a gente vai buscando entendimento, buscando mais sabedoria e experienciando isso, cada um de nós vai amadurecendo. Assim como nós amadurecemos conforme a idade passa, e aí tá a diferença de algumas pessoas que muitas vezes a gente conhece e consegue perceber que, poxa, essa pessoa nem parece que tem essa idade. Por que ela não parece que tem essa idade? Ou parece que ela tem mais idade, ou parece que ela tem menos idade? Porque essa pessoa está mais madura, essa pessoa realmente teve mais experiências na vida dela e que levaram ela a chegar nesse nível de maturidade. Então, assim também é na Bíblia, assim também é sobre o entendimento espiritual. Quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais você vai entender como Ele fala com você, como você age diante de situações que acontecem em sua vida. Você vai tomando o comando das suas emoções, não caindo em qualquer tentação, não caindo em qualquer discussão, por exemplo, tá? Então, isso que é importante, buscar essa palavra, buscar esse entendimento, e que é cada pessoa que vai fazer isso, tá? Então, continuando aqui. Deixa eu até comentar com vocês um pouco sobre ontem, sobre o meu dia de ontem. Olha só o que aconteceu. Sabe aquele dia assim que começa tudo errado na nossa vida? Uma situação atrás da outra. Ontem realmente eu percebi que buscar
autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e amadurecimento, né? Exatamente isso que eu estou falando isso agora aqui, ajuda. Porque se fosse qualquer outro dia, se fosse tempos atrás, eu estaria assim, num nível de estresse elevado, ou já teria jogado assim tudo pro alto, que nem eu compartilhei lá nos stories. E eu estou fazendo, num período de 21 dias, novas ações em minha vida. Então eu tenho organizado muito a questão da minha rotina. E ontem meu celular deu pane, meu WhatsApp não abriu. Assim, deu tanta coisa errada que depois, no final das contas, eu já tava rindo da situação. Tipo, aquilo lá já nem me afetava mais, porque eu penso muito assim, se eu tenho um problema, eu posso resolver ele. E se eu ficar estressada, mal-humorada com aquele problema, o que vai acontecer? Cada problema vai se unir no outro, aquilo lá era uma bola de neve, e aquilo lá vai afetar meu dia, aquilo lá vai me deixar eu abalada. Então a maturidade, a questão de realmente você saber lidar com certas situações que acontecem na sua vida, ela vai cada vez te deixando mais centralizada e não deixando você se levar pelas situações que estão acontecendo no seu mundo lá fora, né? Então é importante a gente realmente olhar para dentro, se acalmar diante daquela situação e pensar assim, isso é o melhor que aquela pessoa pode fazer. Ou muitas vezes, por que será que está acontecendo essa situação aqui? Por que aconteceu esse problema aqui para quem sabe eu me atrasar ali na frente? Vamos com calma, vamos respeitar as situações que acontecem. Mas é importante nós termos uma rotina e saber o que nós precisamos fazer todos os dias. Porque eu tenho certeza que antes, a Jéssica, que não organizava o seu dia, que não tinha um planejamento, procrastinava muito. Deixava muitas vezes de agir porque entrava no meio dessa confusão mental diante das situações que estavam acontecendo do dia errado, por exemplo, tá? Então, quando eu olhei para minhas ações que eu precisava fazer ontem do meu dia, eu pensei assim, primeiro veio aquele pensamento, né, negativo. Ainda eu tenho que fazer tudo isso e tenho que resolver esses problemas. E daí eu comecei a agradecer, falei, que bom que eu tenho um telefone. Que bom que deu esses BO aqui com os vídeos que eu tenho. Que bom, eu comecei a agradecer e comecei a fazer as coisas. E logo já estava em uma outra energia, já estava rindo da situação. Só que, claro, que nem eu falei antes, ontem eu ri da situação, mas teve outros tempos que a Jéssica já entraria nessa onda de estresse, já ficaria nervosa, já ficaria brava e já nada ia fluir. Então, assim, tem situações que a gente vai aprendendo na nossa vida e entendendo que tudo vem para ensinar. E quando a gente tem esse filtro e essa questão de realmente analisar o que está acontecendo, ou muitas vezes por uma pessoa estar agindo daquela forma conosco, que a gente não gostaria que essa pessoa agisse assim, o que ela pode ensinar para você com isso? Então, sabendo fazer essa análise, a gente realmente consegue perceber muitas coisas na nossa vida e melhorar. Então, sempre olhar as situações negativas por um lado positivo e nunca deixar para depois. Depois eu vou resolver isso aqui, agora, né? Então, não, por que aconteceu isso agora? Se aconteceu agora, é para mim resolver. E o que muitas pessoas fazem? Deixam para depois. E o depois já se une com outro problema e aquela situação já vira uma bola de neve, quando vê tu já tá cheio de problema para resolver e aquilo lá já vira uma coisa arada, né? Então a importância de realmente a gente fazer todos os dias um pouquinho. E por que fazer todos os dias? Porque é uma ação que leva a outra para o nosso resultado.
Eu dou sempre esse exemplo do marketing, né? Quando a gente vem fazer um planejamento das redes sociais. Quando a gente começa a se posicionar nas redes sociais, a gente precisa o quê? Saber que publicação eu vou fazer, que design eu vou fazer, que legenda eu vou colocar, que assunto eu vou colocar, que headline que eu vou colocar na minha publicação. E quando eu vou para fazer essa publicação, eu percebo que tem um monte de coisa para fazer. E daí o que muito acontece é que você nem acaba fazendo a publicação. Então, o que eu tô querendo dizer? Se você pegasse um dia, fizesse o seu planejamento, no outro dia fosse lá e editasse essa publicação, no outro dia fosse lá e criasse a legenda, no quarto dia fosse lá e publicasse nas redes sociais, cada dia você ia fazendo um pouquinho e ficaria mais leve no final para você ir publicar nas redes sociais. Mas normalmente o que a gente faz? O que as pessoas fazem? É de deixar tudo para a última hora e querer daí resolver as situações. O grande erro dos empresários é deixar o marketing quando não está mais vendendo. E daí procura um profissional para aumentar as suas vendas. E daí o que acontece? Muitas vezes essa empresa vai fazer um marketing mais invasivo nas redes sociais, porque precisa vender. Então toda hora ele vai estar vendendo lá nas redes sociais. E se essa pessoa já tivesse trabalhado isso, por exemplo, desde o início do ano, já ficaria bem mais fácil, ficaria mais leve, as pessoas estariam engajadas e, consequentemente, a venda sairia devido à constância nas redes sociais. Então, quando eu falo de ter uma rotina e fazer isso no marketing, eu estou falando desses movimentos, dessas ações que uma coisa leva a outra. E não fica depois um monte de ações que a gente tem que fazer num determinado dia. Então, se a gente for fazendo cada dia um pouquinho, vai ficar mais leve. É aquela coisa que muita gente me questiona, né? Nossa, Jéssica, como é que tu tem tanto gás, né? Como é que tu tem tanta energia para fazer tudo que tu faz num dia? Porque eu trabalhei na minha mente que é só hoje que eu tenho que fazer isso. É só hoje que eu tenho que vir aqui e abrir essa live. É só hoje que eu tenho que criar conteúdo, é só hoje que eu tenho que ir na academia e fazer o exercício. É só hoje que eu tenho que fazer essas situações na minha empresa. E eu faço, eu dou comando na minha mente. Eu vou fazer. Se eu falei, eu vou fazer. Então, aquilo ali te move a realmente você executar e realizar as suas tarefas. Por quê? Porque você está buscando as suas metas, os seus objetivos, porque você quer ter resultados. Então você faz, sem desculpas, sem procrastinar. Porque se você começar a pensar muito lá na frente, você vai fazer o quê? Ai, mas é muita coisa que eu tenho que fazer. Isso aqui, se eu fizer, não vai adiantar. Vai adiantar sim. Se você fizer hoje, amanhã você não vai precisar fazer isso. Então já é uma coisa a menos. Então, essa é a constância que eu sempre digo, de cada dia fazer um pouco e vai ficar mais leve quando você deseja chegar em tal lugar ou meta, beleza? Vou continuar lendo aqui, tá? Só quis compartilhar essa situação que aconteceu ontem comigo e que ter uma rotina pra mim fez total diferença nesse momento. Porque eu realmente me concentrei que eu tinha que fazer aquilo ali e fiz e deu tudo certo, tá? Imagina se eu não tivesse me planejado, acho que eu ia me embaralhar ali, ia ficar focando só nos meus problemas e acabaria não agindo em minha vida. Então a importância de realmente você ter um planejamento e você ter uma rotina, porque aquilo ali te guia num caminho. E levando essa situação da minha vida real aqui para a palavra, é também o mesmo sentido. Aqui nós temos um caminho, nós temos um manual da vida, nós temos a possibilidade de olhar para as histórias que já aconteceram e nós não cometer esses erros, de nós não cometer esses mesmos erros.
E quando eu tenho esse entendimento de o que aconteceu naquela época, há 2000 anos atrás, e trazer para a nossa realidade de hoje, que ainda é muito atual, cada vez mais a gente vai o quê? Amadurecendo e vai tendo experiências e vai realmente evoluindo, tá? Então, vou continuar aqui. A antiga vida e uma nova vida. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais com os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. A mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos seus vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele. E como os seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, olha só, como a gente consegue distinguir na nossa vida que a gente está no caminho errado, que a gente não está fazendo situações das quais a gente vai evoluir. Porque muitas vezes a gente faz o quê? Vive naquela rotina corrida, naquela rotina que todo dia tem que fazer a mesma coisa, e quando vê, tu tá numa situação que você nem vive mais, que você está, na verdade, sobrevivendo. Olha só, faz sentido aí pra vocês? Quando você tá assim, mais um dia, isso e aquilo, naquela correria. Por isso que eu sempre falo lá nos meus stories que eu não gosto de falar que meu dia foi corrida. Porque se você tem essa percepção no final do seu dia, significa que em nenhum momento do seu dia você esteve presente. Porque quando você estava executando uma tarefa, na verdade você já estava pensando na outra tarefa que você tinha que fazer. E daí muitas vezes você não vive realmente aquele processo que você precisava aprender daquela determinada situação, porque você já está pensando na próxima, e depois na próxima, e de repente aquele dia ficou o quê? Ficou corrido. Aquele dia ficou assim, sem viver realmente, você só sobreviveu, você só viveu aquela loucura do seu dia. Então é importante a gente realmente parar e analisar a nossa vida. Por que tem muitas pessoas que são viciadas? Por que tem muitas pessoas que não conseguem perceber que precisam mudar na vida? Porque elas não param para refletir. Porque elas não param para cuidar de certas situações na vida para realmente mudar. Porque elas sempre estão na correria. Ai, amanhã eu vejo isso e de repente vou lá, comecei a fazer. E quando eu ver, eu fiz e não tive resultado. Porque realmente não estão vivendo uma vida de verdade. Porque realmente não estão aproveitando os momentos, as situações. E eu digo assim, como uma pessoa que já foi muito ansiosa. Quando a gente pensa muito no nosso futuro, a gente não acaba vivendo
o hoje, a gente não acaba vivendo o agora, tá? Então trago aqui algumas experiências que eu já passei e não desejo que vocês passem. E aqui está falando muito, né, sobre realmente se renovar. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Por que isso? Porque muitas vezes nós estamos presos em nossos próprios entendimentos, e é ali que mora muito essa questão do ego, né? A gente tá cheio de si, achando que aquilo ali está abalando, achando que aquilo ali está fazendo com que a gente cresça na vida, e é muito pelo contrário. Às vezes a gente tá com o ego tão alto que não se deixa ser ajudado por uma pessoa que está ali mostrando um caminho diferente. Então essa é a importância de realmente ter mais entendimento e renovar esse nosso próprio conhecimento, que muitas vezes a gente acha que é correto. Muitas vezes, eu estou em consultorias e se criou muito essa questão na área do marketing, né? Ah, tem que postar no horário de pico. Ai, tem que postar quando as redes sociais estão bombando. Ai, eu vou ter que fazer essa dancinha aqui porque as outras pessoas também estão fazendo, e daí eu vou viralizar na internet, daí eu vou vender, e é isso. E daí, muitas vezes quando eu chego na consultoria eu falo assim: por que você tá fazendo isso? Por que você tá postando nesse horário algo que não faz sentido? Ou por que tu tá fazendo isso porque todo mundo tá fazendo? Qual é a cultura do seu negócio? O que você quer passar com isso? Isso é congruente com a sua empresa? Ou porque tu acha que vai viralizar? Ou porque o outro lá tá fazendo, tu acha que vai funcionar para você? Então, essa questão de realmente você escutar aquilo e achar porque outras pessoas estão fazendo vai funcionar para você. E é ali que mora o grande erro, muitas vezes, nas redes sociais. Quando nós não temos uma base sólida no seu negócio, quando realmente a empresa não tem a cultura dela, a questão de montar a sua estratégia, o seu processo de venda, quando você vai lá nas redes sociais e quer começar a vender e começar a fazer um pouquinho de cada coisa, aquilo ali não vai funcionar, porque na verdade tu tá pegando coisas que funcionaram para aquela outra empresa, que às vezes para o seu negócio não vai funcionar. Então aí que entra dentro da consultoria essa questão de realmente você receber o direcionamento correto, né? Não vai por aqui, se você fizer isso, você vai encontrar os resultados que você precisa, tá? Então é essa questão de realmente buscar esse entendimento. E aqui vamos ver então, vamos seguindo aqui, tá? Tô quase no final. Como viver a nova vida? Por isso não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescerem na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois é o Espírito, a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará
o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda armadura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Deixa eu grifar aqui essa parte. Bom, finalizamos então aqui Efésios capítulo 4. E aí, o que vocês acharam? Fez sentido? Algum momento aí que vocês escutaram alguma coisa aqui da live? Quero que vocês deixem aqui nos comentários. Espero que possam ter um novo entendimento, né? Hoje falou muito aqui sobre uma vida antiga, uma nova vida e como viver isso. E aí é aquilo que eu sempre comento aqui com vocês. Vocês precisam passar por essa experiência, vocês precisam viver isso, né? E toda vez que vocês buscam pessoas que estão falando sobre isso, onde vocês realmente buscam mais entendimento, que vocês buscam mais essa questão de entender situações da vida, cada vez mais vocês vão se encontrando. E essa questão de ativar a espiritualidade também é muito sobre isso. Também é muito sobre vocês buscarem todos os dias. Não somente quando vocês estarem passando por dificuldades na vida de vocês. E muitas pessoas fazem isso, só busquem a Deus quando estão em situações complicadas. Mas não, Deus está a todo momento com nós. Agradeça. Aprenda a agradecer pelas coisas que acontecem na sua vida, não só as boas, mas as ruins também. É nós que devemos ter esse entendimento e olhar para as situações ruins, que nem eu comentei antes aqui com vocês, e saber entender o que eu posso fazer dessa situação que está acontecendo aqui, para isso não se repetir, ou para eu resolver isso e melhorar na minha vida. E muitas vezes a gente só sabe reclamar. Então reclame menos e agradeça mais, que pode ter certeza que você vai começar a ficar mais 100% presente naquilo que você está fazendo todos os dias e viver realmente. E não ficar naquela corrida dos ratos, né? Com certeza você já deve ter escutado esse termo, né? Da corrida dos ratos, onde você está na correria do seu dia e realmente não está vivendo cada dia como um dia único, cada dia como você estar recebendo uma nova oportunidade de fazer diferente na sua vida. E às vezes a gente não sabe olhar por esse ponto de vista. Às vezes você já começa o seu dia reclamando que, mais um dia, eu já tô cansada. Imagina, se você já começa assim o seu dia, imagina como é que você vai terminar ele. Você vai terminar cada vez desmotivado mais ainda. Então, se você já começa diferente, você já entrou aqui nessa live, que já é algo diferente. Hoje de manhã cedo, quando você entrou nas redes sociais, quantas pessoas tinha uma live aberta lá? Com certeza, no máximo umas 2, 3 pessoas, ainda mais nesse horário que eu faço aqui as lives. Então, o que significa isso? Se você está aqui junto comigo, aprendendo, querendo aprender algo novo, buscando algo novo na nossa vida, pode ter certeza que você já vai estar fazendo algo novo na sua vida e que isso vai te diferenciar das demais pessoas. Porque a média das pessoas, o que acontece? A média das pessoas é o quê? Todo mundo fazer a mesma coisa. E o que é fazer a mesma coisa aqui nas redes sociais? Postar stories e postar lá no feed. O que é fazer a mais? Ser fora da média aqui nas redes sociais e na nossa vida. Vou chegar lá também na nossa vida.
é fazer outros tipos de conteúdo que a maioria não está fazendo, que é o quê? Fazer lives. Então hoje eu estou aqui no meu Instagram e também no meu canal do YouTube, que no caso eu estou muito feliz e orgulhosa que eu estou fazendo aqui ao vivo no canal do YouTube também. Então o que acontece? Se eu estou fazendo coisas do que a maioria das pessoas não estão fazendo, com certeza eu vou ter mais resultado que essas outras pessoas. Ou, por exemplo, na nossa vida, as pessoas que vão 1, 2 vezes praticar exercício físico, ou ir na academia, ou fazer algum esporte, elas vão ter uma saúde. E as pessoas que fazem todos os dias um pouco, não precisa ser 2 horas de exercício físico, 15 minutos, meia hora todos os dias, cuidando do seu corpo, isso vai te ajudar mais na sua saúde. Então, obviamente, você vai ser fora da média das pessoas que praticam somente 1 ou 2 vezes por semana exercício físico. Ou mais, daquelas que nem praticam exercício físico. Então, o que acontece quando nós não estamos em movimento? Com certeza vocês já devem ter escutado aquele ditado, né? Que água parada apodrece. A mesma coisa é assim para a nossa vida. Então, se nós não estarmos em movimento, nós não estarmos buscando algo novo para a nossa vida, obviamente que nós não vamos encontrar e mudar, ou até mesmo chegar nos nossos resultados, porque você não está se movendo, você não está fazendo algo novo na sua vida, tá? Então, ser fora da média, eu digo assim hoje, que tá muito fácil na nossa sociedade, porque nós estamos em um meio que as pessoas não estão buscando isso, as pessoas estão ficando realmente assim adormecidas, elas realmente estão vivendo naquela rotina da roda dos ratos lá, da correria todo dia, ter que trabalhar e fazer a mesma coisa, e não estão desfrutando da própria vida, não estão vendo as coisas boas que estão acontecendo, por mais que passamos sim por situações bem complicadas. Aí os últimos dias, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ter acontecido todas essas enchentes, toda essa situação, né? É complicado, mas eu vi tanto vídeo das pessoas que estão lá em meio àquele caos, agradecendo por ter aquilo que é mais precioso, que é o quê? A nossa vida. Então, muitas vezes a gente olha para as nossas questões de bens materiais, a questão financeira, né? Só que muitas vezes a gente não está agradecendo por aquilo que realmente é mais precioso para nós, que é o quê? Que é a nossa saúde, que é a nossa vida, que é poder estar aqui hoje mais um dia bem, com saúde, com um celular aqui, podendo olhar essa live, buscando algo novo. Então, às vezes a nossa felicidade está nesses pequenos detalhes da nossa vida, de realmente parar um pouco e escutar o que essa pessoa aqui está falando. Será que isso realmente faz sentido para mim? Será que eu consigo pegar alguma situação e mudar na minha vida? Ver o que eu estava fazendo de errado, ou se eu agir com raiva, se eu agir diante de uma situação com problema, por exemplo, e não soube lidar isso da melhor forma, não soube lidar analisando um ponto de vista diferente. Muitas vezes a gente só age no impulso, age sem olhar a situação do outro, sem ter empatia, sem entender por que aquela pessoa agiu daquela maneira. Então, ter empatia às vezes pela pessoa, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo do outro lado.
E quando uma pessoa vem com essa situação de euforia, de raiva, e você revida com isso, o que acontece? Vai ter aquele atrito, vai ter aquela briga, né? E quando você se coloca no lugar do outro, entende que às vezes aquela pessoa lá não tá passando por um momento, quem sabe, bom na vida dela, às vezes você vai, poxa, essa pessoa não é assim, eu acho que ela não tá querendo falar aquilo ali com essa rivalidade mesmo, ela não tá querendo falar com essa raiva, ela deve estar passando por uma situação complicada. Então, se colocar no lugar do outro e entender, às vezes essa pessoa precisa trocar uma ideia, às vezes essa pessoa precisa de ajuda, só que às vezes ela está cheia de si, ela está, vamos dizer assim, com um ego que não consegue perceber isso, que é o que a gente falou muito hoje, lendo a palavra, né? Então, buscar essa nova vida. E nós podemos fazer isso também. É a minha intenção de estar aqui fazendo essas lives com vocês, para poder estar ao vivo com vocês, trocando essas ideias, trocando essas experiências e mostrar que nós temos muito a contribuir também no nosso mundo, com aquilo que a gente faz. Então, tem muita gente que tem experiências na vida incríveis, que podem ajudar muitas pessoas através desses meios, né, desses canais digitais que hoje temos aqui disponível. Então, quanto mais, eu tenho isso muito comigo, né, quanto mais eu plantar aqui, quanto mais eu levar essa mensagem para mais pessoas, que sim, a gente pode fazer o nosso próprio marketing, que sim, a gente pode vender através da internet o nosso negócio. Quanto mais eu despertar isso aqui nas pessoas, mais pessoas também vão ter resultado. Mais as pessoas vão melhorar financeiramente, mais as pessoas vão poder viver aquilo que elas realmente querem viver. Então, se eu não tivesse começado, se não tivesse feito, se eu não tivesse realmente pegado a minha coragem e ido com medo mesmo aqui de se posicionar nas redes sociais, hoje eu não estaria onde eu estou. Então, são pequenos movimentos que a gente faz e ações que, quando vai passando, uma ação vai gerando a outra e aquilo ali vai fluindo e a sua vida vai entrando em um movimento. Então, é impossível você não ter resultado se você está em movimento. Mas se você está parado, se você está estagnado na vida, ou se você não está fazendo o que precisa ser feito, com certeza a sua vida vai ser a mesma de ontem ou a mesma do ano passado, né? Então, essa busca todos os dias de ter entendimento, de realmente ver, eu estou no caminho certo? Será que isso aqui, esse negócio que eu tenho, essa venda que eu estou fazendo, essa publicação, isso aqui é congruente com o que realmente eu tenho de verdade? Eu estou sendo eu mesma? Ou eu estou fazendo isso aqui porque as outras pessoas estão fazendo? Então, cuidado com isso, pessoal. Cuidado com essa questão de não ser a Maria vai com as outras. Porque quando você vai nessa onda de fazer o que as outras pessoas estão fazendo e para você não ficar de fora, você vai fazer também, muitas vezes você vai até estar no movimento, porém no movimento errado. E quando você perceber, você vai realmente ver, entrei no movimento errado aqui, fiz isso aqui errado. Das pessoas ainda que conseguem perceber, né? Tem gente que ainda continua fazendo aquela coisa errada e acha que tá certo e vai na força do ódio então não é assim. Por isso que nós temos que sempre refletir na nossa vida. Olhar para aquilo que a gente está fazendo é congruente com a nossa verdade. Então isso é muito importante. Tá bom, pessoal? Vou finalizando aqui a live.
tiram um print aí, postam nas redes sociais de vocês. Comecei o dia olhando Café com Marketing aqui, uma vida real com marketing. Compartilhei então aqui o meu devocional, compartilhei um pouquinho das experiências que eu estou passando, para vocês não cometerem aí os mesmos erros. Essa é a minha intenção, de estar aqui ao vivo com vocês, que às vezes nos conteúdos lá nos stories a gente não consegue explicar toda a situação que aconteceu, então por isso que eu crio aqui essas lives. Também quero deixar o meu convite para vocês que estão aqui para participar da minha comunidade Vida Real. Depois aí de alguns anos de experiência, de ajudando empresas, negócios a se posicionar nas redes sociais, eu criei um método, um passo a passo para você fazer nas suas redes sociais e começar a vender o seu negócio, tá? Então, a comunidade Vida Real tem esse método que eu criei para você desenvolver o seu próprio marketing, e ensinei tudo que realmente eu testei já aqui nas redes sociais, que funcionou, que deu certo para os meus negócios e que hoje eu quero compartilhar com vocês também, para vocês fazer o próprio marketing. É aquilo que realmente eu vivo, né? A gente não precisa contratar outra pessoa para fazer isso, não. Nós mesmos podemos fazer. Lá eu ensino os aplicativos que eu utilizo, como fazer storytelling, como fazer uma publicação, como montar uma estratégia, né? Que é um conjunto de ações que a gente vai fazendo nas redes sociais que vão chegar num objetivo que a gente deseja. Então, a comunidade Vida Real é isso, é você fazer o seu próprio marketing. E além disso, eu trabalho também essa questão da mentalidade, que movimentos que eu fiz na minha vida para o meu negócio que me ajudaram a eu abrir o meu próprio CNPJ e fazer essa transição de carreira. Então, se fizer sentido para você, entre no link da minha bio. Lá você vai entrar dentro do grupo do WhatsApp. E na sexta-feira, às 20h30, tem aula exclusiva, tá? E essa semana, inclusive, vai ter um convidado super especial, falando sobre um assunto aí que eu vou divulgar lá dentro do grupo. E cada vez mais vai ter esses conteúdos, tá? E é algo assim, ó, que... Por que que eu faço... Deixa eu até explicar isso aqui pra vocês. Por que que eu faço na sexta-feira de noite essas aulas? Porque assim, ó, quando a gente tá nessa transição de carreira, quando a gente tá desenvolvendo o nosso próprio negócio, quando está bem ali no início, muitas vezes nós vamos precisar deixar de fazer coisas da nossa vida que muitas vezes o que a gente faz na sexta-feira à noite? A gente sai com os amigos, a gente fica com a família, a gente faz uma janta, a gente sai comemorar a semana, a gente sai fazer alguma coisa na sexta-feira à noite, né? Só que eu lembro que quando eu comecei o meu negócio, quando eu comecei a organizar ele, eu tive que dizer não para minhas amigas, eu tive que ficar em casa estudando, planejando, organizando a minha empresa. Então é nesses momentos que a gente vai fazer o que a maioria está fazendo? Não. A gente vai ser fora da média. A gente vai fazer as coisas fora da média. Então, por isso que eu faço na sexta-feira, às 20h30, a aula da comunidade Vida Real, que é gratuita. E para ter acesso a mais de 50 aulas gravadas, você pode entrar em contato comigo que eu te explico como é que funciona para acessar. É uma comunidade onde você vai ter acesso num período de 12 meses, porque o marketing, ele não funciona em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não. Ele é uma construção, por isso que é a comunidade que você pode ter acesso num período de 12 meses, tá bom? E é isso então, gente. Façam uma excelente terça-feira. Hoje é dia 18 de junho de 2024. Chegamos na metade do ano. Espero que hoje você possa fazer algo novo na sua vida. Que você realmente
tenha pegado alguma mensagem aqui nessa live, tá bom? Fiquem com Deus, façam um ótimo dia, não esqueçam de agradecer, não esqueçam de olhar para os problemas que vocês estão passando aí no dia de vocês e olhar por um outro ponto de vista, tá bom? Então tá, gente. Até mais. Tchau, tchau.